Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu vim trazer para vocês uma partida assim muito que eu fiquei admirado com a partida. É uma partida que estou continuando o livro do torneio de Zurich 53. É uma partida assim, só para vocês terem uma ideia, a precisão dela foi. A partida será em Vassili Smyslov e Efim Geller. Só para vocês terem ideia, a precisão do Smyslov foi 97,6 e a do Geller 91. Pensa que naquela época não tinha computador, não tinha nada. Tinha alguns livros, acho que muito difíceis de você conseguir. E eles chegaram numa precisão que, olha, dificilmente hoje com computador, com tudo, os grandes mestres chegam. Mesmo os super grandes mestres dificilmente chegam. Vamos à partida, vocês vão gostar da partida. O Smyslov está de branca, ele começou com D4. Geller respondeu com cavalo F6, C4, G6 lá. Vem a Índia do Rei de novo. A defesa da Índia do Rei é impressionante. Várias partidas que estão vendo desse torneio importantíssimo, Zurich 53, o pessoal está usando a Índia do Rei. Cavalo C3, Bispo G7, E4, D6. E como toda vez que joga a Índia do Rei, o adversário toma conta do centro, para depois na Índia do Rei vai contra-atacar. Mas o Smyslov está formando um centro muito forte. Mas o Geller vai contra-atacar, né? Se o Smyslov deixar. Cavalo F3, Roque das negras, Bispo E2, E5, Roque, C6, Rook E1, E por D4, cavalo por D4, Rook E8, atacando o peão de E4, Bispo F1, cavalo G4. Tendo desenvolvido suas peças harmonicamente, Smyslov planeja dedicar-se ao cerco sistemático no campo negro, sem criar fraquezas próprias. Sua intenção era romper a fortaleza inimiga precisamente no ponto G6. Exatamente aqui, no ponto G6. Mas esse salto desse cavalo, o salto desse cavalo meio que inibiu ele, por causa da dama H4. Ele mudou os planos dele. Forçou e jogou H3, dama F6. Ele atacou o cavalo de D, cavalo no centro aqui. Ele atacou o cavalo. Ele tem o cavalo atacado aqui embaixo. Ele tem o cavalo atacado aqui pelo peão e está atacando esse cavalo, tá? Tem dois ataques contra uma defesa, só a dama está defendendo. Porque, por exemplo, se ele adotasse outra tática nesse aqui H3, ele viesse com dama B6, por exemplo, atacando, podia ser H por G4 e capturava o cavalo, dama por D4. Nada mesmo, mas se fosse o bispo por D4, seria inferior, pois a dama em D2, atacando o bispo ao mesmo tempo protegendo a casa F2 que está sendo atacado pelo bispo e pela dama. E o que ele vai? Ele vai lá e faz. Ele captura o cavalo adversário, a dama captura o cavalo e ele joga G5.
Esse item você pode olhar e falar, meu, truco. Você já reparou a força desse peão? Esse peão praticamente está vigiando. Que geralmente os jogadores da Índia do Rei usam onde para romper? O F. Não, o peão de F. Geralmente com F5 então esse peão aí vai ser assim. Teoricamente ele vai estar obstruindo a teoria que é usada na Índia do Rei. Tá? Que sempre ataca o peão de F. Mesmo ele tá separado da cadeia. Se você for ver, ele tá sendo defendido pelo bispo, mas ele tá isolado lá, né? Cavalo D7, bispo F4, trocou as damas, torre por D1 pela dama, bispo E5, bispo E3. E os bispos não querem trocar os bispos. Nuke C5. Agora que as damas foram trocadas, as negras estão dispostas a trocar o bispo de casas pretas, mesmo para o cavalo branco, contanto que tenha um peão de lucro. Então ele podia ser, por exemplo, 16, cavalo F5, peão F4, bispo por C3, B por C3 seria uma variante essa, né? Não é, esses itens não são da partida principal, é uma variante que eu estava olhando aqui. E cavalo por E4. E aí vai. O branco, portanto, está limitado, vamos voltar à posição original. Até aqui é a partida. O branco, portanto, está limitado a jogar o mais prudente F3. Ele defende o peão e é bem prudente mesmo. Ele vai esperar o momento certo para expulsar aquele bispo de E5 e capturar o peão de D6, que é o alvo dele. Esse peão aqui que é o alvo dele, desde o começo quase. Então ele joga F3, bispo E6, Rook C1, tá? Ele está protegendo o cavalo, para não dobrar os peões. A5, Geller avança o peão de A, Rook C2, A4, ele vem com o peão lá. A3 bloqueou, mas formou uma aqui. Aqui pode ser uma casa bem interessante para botar um cavalo, que literalmente vai ficar infernizando o adversário que não vai ter como tirar esse cavalo, né? A não ser com muita manobra para tirar esse cavalo daí. Tá? Ficou uma casa bem fraca aqui em B3. Torre B8. Ele prepara para avançar o peão de B. Ele tá protegendo o peão de B2 para que pudesse o cavalo ir para D4. Depois, né? Via. Aqui só. Vamos ver, vamos analisar outra variante agora. Aqui, se fosse torre 8. Geller pretende atualizar essa manobra com a variante agressiva. Cavalo E2, Nuke D3. Ele vai onde estava querendo. Torre B1, B5. E Geller vem com os peões lá. C por D. Bispo A2 ameaçando a torre. Rook A1 contra o bispo. E ele está infernizando com bispo B3. Bem interessante. Também tem a outra. Se Geller conhecesse o clima de paz, ele teria jogado aqui. Se ele não quisesse muita guerra, ele jogava F6. E depois ó, CG por F6, bispo por F6. Praticamente a partida está empatada nesse momento. E era o empate. Mas não foi isso que aconteceu no jogo. Depois de Rook B8, Torre B1, H6,
Depois de muito tempo, o Geller chegou à conclusão que ele tinha que eliminar o desagradável peão que estava em G5. Aquele peão estava atormentando ele. E o que é interessante, ele queria abrir lá também, porque se você reparar, as duas torres estão na mesma diagonal. Parece que as torres estão pedindo para um bispo atacar elas em F5, né? Mas o Smilos refuta um contra-ataque. G para H6, F5. Agora que saiu o peão. Agora esses vídeos saiu o peão de G, foi a intenção do que ele queria. Se for melhor ou pior, nós vamos ver mais para frente, mas era o que ele queria. F4 bloqueou, ele bloqueou o peão de F5 e também atacou o bispo D5. O bispo voltou, bispo F6. O que o Geller deu a impressão que o Geller omitiu isso daí? Porque depois de F4 tem uma variante interessante, ele podia fazer bispo por cavalo, bispo por cavalo, D por C5, Rook por C3, F por E4, Rook E3, bispo F5, protegendo o peão, bispo E2, Rook E8, protegendo o peão também, dupla proteção, Rook D1, com uma posição ganhadora. Seria muito interessante essa variante, mas não foi essa que foi jogada. Então vamos lá, depois de bispo F6, veio E5, agora os bispos resolve atacar. Bispo E7, E por D6, o peãozinho de D6 lá que ele queria atacar desde o começo, que dava a impressão que ele armava tudo para atacar o peão de D6, que era fraco. Bispo por D6. Torre D1 atacando o bispo, bispo F8. Cavalo D5. Esse lance foi maravilhoso. Foi assim, pela engine, foi o item, o único item excelente do jogo foi esse, tá? Esse item foi excelente, cheio de exclamações. Por quê? Se preto capturasse, que era a intenção do Smith, que ele queria que o Geller fizesse, olha o que ia acontecer. Se preto uma das variantes, tá? C por D, C por D. No Q4. Porque estava sendo atacado pelo bispo pela torre. Ele fez a opção D por E6. Enfim, livrou do peão bispo por H6, Rook C7. E é uma posição vantajosa para as brancas. Tem uma torre na sétima, entrou lá forte. E a outra torre também pode entrar. Ou também tinha essa outra variante, ó. D por C por D5, ou bispo por D5, torre por D5, sacrificando qualidade. Sacrificando qualidade não, desculpa. Capturando ó, o bispo. Cavalo E4, torre C7. Entrou lá de novo. Com a ideia do que? Bispo C4. O bispo entrando em C4, ele ia ficar lá. Olha a situação, ele pode entrar com a torre aqui, né? Ele pode jogar o bispo aqui, como vocês estão vendo nessa seta verde. Seria interessante que o Geller tirasse o rei. O rei talvez pudesse vir. Olha, e a outra torre poderia entrar em D. Na sétima também. Aqui, ó. E tchau, era mate. Talvez uma solução, mesmo assim, deixa eu ver, ó. Se eu podia ver o cavalo. Ele podia voltar o cavalo aqui.
Mas mesmo que ele fizesse esse movimento, o cavalo para cá, ele ia tirar a torre, mas e o bispo podia vir para cá. E daí ficava na mesma diagonal do cavalo, ia atacar o cavalo. Então não ia resolver muito. Mas vamos o que aconteceu na partida. Keller não caiu no papo, então foi lá mesmo. Cheque, rei F7. Esse foi o maior erro que tanto o Bronstein, que analisou essa partida, que foi é o melhor livro de análise dessas partidas do Zurich 53, do Bronstein, tanto o Bronstein como o Engine, Stockfish, falou qual era o melhor lance. O melhor lance aqui pro rei era H8, porque ele não ia ficar levando um cheque. Tanto que, ó, se você analisar, ele ia para lá, continuação, bispo D4. Ele ia ter que sacrificar a qualidade, ele ia ser cavalo por bispo, desculpa, torre por bispo, torre por torre, bispo E7, tá? Era a melhor saída que ele tinha. Mas será que tem algum jeito de salvar o cavalo? Vamos voltar. Estava nessa situação. Se o rei fosse para 8, talvez uma saída fosse torre E1, bispo E7, bispo F2. A posição das brancas seria um pouco melhor. Ele atacar o bispo, que está defendido. Não? Mas se ele capturar esse cavalo, se esse bispo capturar esse cavalo aqui, esse bispo captura esse cavalo. E ainda tem essa torre atacando esse. A torre atacando esse bispo. A branca vai ficar uma posição melhor, mas as pretas tinham uma chance de se defender melhor. Mas vamos jogar a partida. Então teve esse lance, jogou aqui. Foi considerado o único erro que o Geller fez na partida, tá? Agora vamos lá. Torre por torre, ou torre por torre. Cavalo H7. Cavalo H4. Cheque. Cavalo G5. Rei F6. G4. Rook D1. Cavalo por cavalo. F por cavalo. Olha agora o que vai acontecer. Detalhe. Você tem um peão passado e defendido. Não tem coisa melhor que isso daí, né? Praticamente a partida acabou aí, porque a posição das brancas é bem melhor, está segura, todas as peças estão defendidas e as negras vão gastar toda a força dela para segurar aquele peão lá. Não tem dúvida, nesse nível de grande mestre ali, as brancas estão com a vitória na mão. Mas ele jogou mais um pouquinho, rei 7, rei F2, começou levando ao rei, torre D7, ele agora quer trocar a torre, vai jogar o final, bispo por D2, bispo C5, bispo E3, agora o Smith quer trocar tudo. Bispo e o Geller não quer trocar nada. Bispo D6, bispo D4, rei G8, rei E3, bispo F5 para defender os peões. Avança o peão de C5, bispo C7, bispo E2. Agora vai ser o golpe de misericórdia. Esse peão
esse peão de ó, se vocês olharem, esse peão aqui está isolado. Aqui você tem, vai ficar praticamente 3 peões. Ele não consegue defender isso, porque no mínimo vai trocar aqui. Porque se ele movesse daqui para cá, esse peão ia tomar em passando. Então não tem como defender. E claramente o Smilov está manobrando para atacar esse peão. Bispo A5, bispo D1. Agora vai ser o golpe de misericórdia. Bispo D8, bispo A4. E daí as brancas abandonaram. Se você olhar, olha, não tem assim. As brancas podem atacar dos dois lados. Tem um peão livrão lá, defendido, um peão passado defendido. Aqui. E vai ficar com 3 contra 2 aqui, apoiado pelos dois bispos, tá? Tudo bem, mesmo com o bispo não pode sair daqui. O bispo branco não pode sair para defender que cai esse peão aqui esse peão de E4 cai. Não tem nada, não tem como o Geller fazer nada mesmo nessa situação. Então o Geller fez o que? Abandonou. Mas o que mais eu fiquei impressionado foi com a precisão. Estava 97 e 91 é 90,6, assim. Se você olhar, não teve uma gafe, não teve nada. Só teve um erro, que na opinião tanto do Engine como do Brosten, que foi o rei não ter ido para H8 naquele momento. Só. Foi a única coisa que considerou de erro no jogo inteiro. O Smisov teve aquele lance que teve o lance do cavalo, que foi considerado um lance excelente. Foi aquele lance do cavalo no centro que foi considerado excelente, que eu estava falando para vocês. Então, essa partida foi uma partida sensacional. Olha, foi assim com sutilezas. O Smirnov foi devagarzinho, foi dominando a posição e conseguiu uma vitória. O Smirnov foi o campeão desse torneio. Eu vou analisar, trazer mais algumas partidas do Zurich. Eu pretendo colocar muitas partidas do Zurich, porque elas são muito instrutivas, são ótimas partidas, todos os grandes GMs do mundo inteiro sempre aconselho esse livro a estudar essas partidas do Zurich 53, tá bom? O que eu trouxe para vocês é isso por hoje. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir, seguir o canal, clicar no sininho para vocês acompanharem. Eu pretendo colocar pelo menos 5 vídeos por semana, tá bom? Quando der eu coloco mais, mas assim, no mínimo 5 vídeos. Tá? Muito obrigado a todos e até mais.